Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz de Jesus? Como é que estão as coisas? Vamos entrando aí, nós vamos começar a nossa live. Nós estamos no capítulo 5, no quinto dia, o chamado de Moisés, ok? Nós vamos falar sobre o chamado de Moisés, nosso livro, Chamados e Treinados para Reinar. Queria que você aí que tem os seus livros perto de você, você pegasse o seu livro para a gente ler junto. A gente sempre faz assim, nós passamos, fazendo a leitura e em seguida nós vamos compartilhando e fazendo algumas aplicações, ok? Quero fazer um desafio para você. Envia agora essa live pro pessoal da sua célula, ok? Nós somos uma igreja em célula, então eu quero desafiar você. Envie pro pessoal da sua célula, ou marca o nome deles aqui, ok? Comenta o nome do pessoal da sua célula aqui para ver se eles aparecem, para eles assistirem. Hoje nós não tivemos a live das 6 da manhã com o pastor Antônio. Ele está em viagem para Novo Hamburgo. Vai chegar lá agora às 3 horas da tarde. Mas a gente está fazendo a live hoje, ok? Só para justificar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vamos lá? Vamos fazer a nossa leitura. O chamado de Moisés. Êxodo capítulo 3, os 12 primeiros versículos do capítulo diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Meu Deus. Completamente diferente de Samuel, Moisés foi chamado por Deus quando tinha 80 anos de idade. Lembra? Ontem nós falamos de Samuel. Samuel foi chamado por Deus por volta dos seus 12 anos de idade, muito cedo. Mas Moisés foi chamado aos 80 anos. É uma idade em que muitos acham que já não há mais chamado para eles no reino de Deus. E esse é mais um chamado que me impressiona e deixa claro que o tempo natural não tem nada a ver com o tempo divino. Evidencia que Deus não está procurando pessoas qualificadas, saudáveis e jovens para cumprir um propósito.
Deus tão somente chama seus filhos, não importando em que situação estejam quando são chamados. E Ele o faz porque nos ama, se preocupa conosco e quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz Paulo a Timóteo. Moisés já era senhor de idade. Não tinha a mínima ideia de que Deus poderia chamá-lo para algo em seu reino. Já estava vivendo como alguém que não tinha muita serventia para muita coisa, a não ser terminar os seus dias vivendo e tentando sobreviver como qualquer aposentado hoje em dia. Mas lendo a história, fica evidente que, além de ser de idade avançada, Moisés também era alguém que carregava uma grande frustração dentro de si. Como todos sabem, aos 40 anos, ele tentou ser alguém no reino de Deus. E ao perceber que era bem qualificado, na força do seu vigor, em uma posição mais privilegiada que todos os seus irmãos hebreus, ele resolveu inverter as bolas e se chamou para a obra do reino de Deus. Nessa época, ele ainda não entendia que tudo no reino de Deus parte de Deus e não do ser humano. O chamado é para todos, mas é Deus quem chama. Como disse Jesus Cristo, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês. Moisés representa aqueles que acham que já passou a oportunidade, ou estão frustrados por terem tentado e não conseguiram deslanchar em seu chamado. São filhos de Deus que estão à beira do caminho, simplesmente vendo o Senhor passar. Outro dia, uma pessoa me perguntou se ela, por ser cadeirante, estava impedida de ser líder. Qualquer que seja a limitação física, emocional, financeira, etária ou qualquer outra, com certeza não é impedimento para atender ao chamado divino. Deus nos conhece muitíssimo bem e sabe quem somos, onde moramos, quais as dificuldades e facilidades que temos, e jamais nos chamaria para algo que não pudéssemos fazer. A bem da verdade, Deus não depende de nós. Como já falamos em capítulos anteriores, Ele só precisa que estejamos disponíveis e que tenhamos fé no chamado dele para as nossas vidas. O resto é consequência do chamado. Todos os recursos, qualificações, suprimentos estão disponíveis para mim, para você, dentro do chamado divino. Alguém pode objetar e dizer que já atendeu ao chamado divino, mas as coisas não andaram bem. Eu não sei o que aconteceu, mas posso te afirmar que algo deveria estar fora do lugar ou fora do momento. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés antes do chamado dele. Impressionante que Deus não faz menção alguma para Moisés do que aconteceu antes. Ainda que Moisés fosse todo resistente a se lançar novamente para fazer o que Deus o havia chamado para fazer. Saindo de trás das árvores, Moisés levantou muitas razões para não atender ao chamado. Eram muitas as árvores atrás das quais ele se escondia. Vamos ver pelo menos 4 delas. Primeira, ele se considerava desqualificado. Afinal, já tentara antes e havia dado com os burros na água. Deus imediatamente disse para ele ficar em paz, pois estaria junto dele nesse chamado. Isso que é companhia poderosa, hein? Segunda árvore. Ele não saberia explicar para os hebreus quem era o Deus que o enviara para libertar o povo. Deus, de bate-pronto, começou a se revelar para Moisés naquele mesmo instante, para que ele não tivesse dúvida alguma quem ele, Deus, era, e assim pudesse falar com clareza ao povo. Terceira árvore. As pessoas duvidariam que ele era um enviado do Deus Altíssimo. Nesse momento, Deus qualificou Moisés com poder e sinais para o acompanharem, a fim de deixar claro que ele representava também o poder de Deus. Esses sinais evidenciariam que Deus não era uma fantasia ou simplesmente um conceito, mas real e poderoso. Quarta árvore.
a debilidade na fala. Apesar da manifestação do poder do Senhor na vida de Moisés, naquele momento, ele ainda continuava a ter uma debilidade em sua fala. Deus lhe disse mais ou menos o que disse séculos depois para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa o meu poder se sobrepor à sua fraqueza, e as coisas funcionarão muito bem. Em outras palavras, Deus cortou todas as árvores atrás das quais Moisés tentava se esconder. Graças a Deus, Moisés aceitou o chamado divino e tenho certeza de que jamais se arrependeu de ter feito isso. No caso de Moisés, Deus usou muito tempo para resolver suas questões e deixar claro que, caso ele rejeitasse ao chamado divino, seria única e exclusivamente por não querer e jamais por não poder. Esse é o nosso Deus. Ele nunca desiste de ninguém, mas também nunca vai enfiar o chamado divino goela abaixo de nenhum dos seus filhos. O que seria de Moisés se não aceitasse o chamado divino? Um aposentado, frustrado, que morreu no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. No entanto, ao abraçar o chamado divino, ele se tornou um homem conhecido por todos nesse planeta, um dos maiores referenciais do reino de Deus. Nenhum filho de Deus nasceu para viver uma vida sem relevância alguma em sua vida terrena, ainda que o nosso reino não seja desse mundo. Todavia, seremos conhecidos tanto no inferno, quanto reinaremos sobre eles, mesmo no terreno do inimigo. Deus nos chama para reinar. Saia de trás das árvores, não se faça de morto, pois Jesus veio trazer vida e vida abundante para você e para todos os que creem. Eu sei que você crê, então abrace ao chamado. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção nós estamos lendo esse conteúdo. Irmãos, é tão poderoso, né? Ver como que Deus, ele vai totalmente na contramão da perspectiva humana em relação ao cumprimento de uma tarefa, um propósito específico, né? Porque essa semana inteira nós estamos falando acerca do chamado divino e você vai perceber que Pedro, Paulo, eles, e o de ontem foi Samuel, né? Você vai perceber que agora também Moisés, amanhã vai ser Davi. Você vai perceber que todos eles têm algo em comum, um ponto em comum. Todos eles são totalmente vulneráveis, desqualificados, frágeis, sem aquela postura, sabe, do líder grandioso. Você não vê isso neles. Muito pelo contrário, o que você mais vê, né, de acordo com a palavra, com a leitura que a gente faz, é que a Bíblia deixa muito exposto as desqualificações de cada um deles, não esconde as fraquezas dele. E mesmo assim, Deus faz questão de chamá-los. No caso de Moisés aqui, ele já era um idoso de 80 anos. Um idoso de 80 anos. Imagina só. Ele tem uma experiência, um senhor de 80 anos, tem uma experiência com Deus. De ouvir Deus falando: olha, eu quero que você se levante agora. E eu quero que você vá lá no Egito, de onde você saiu fugido. E eu quero que você liberte o meu povo. Sabe, naturalmente falando, Moisés teria todas as desculpas plausíveis para falar: Deus, meu tempo já deu, eu quis fazer com 40 anos, não deu certo, saí do Egito fugido como assassino, estou aqui escondido no deserto, o que me resta é simplesmente cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos e cuidar das ovelhas do meu sogro. Ele poderia simplesmente se esconder atrás disso, mas o senhorzinho de idade, de 80 anos, falou assim: vamos para dentro, topo, por que não? Vou cair para dentro desse negócio. Se Deus me chamou, ok, eu vou para dentro. Você sabe como que é poderoso ter uma experiência com Deus? Porque quando você tem uma experiência com Deus, a Bíblia diz que Ele restaura até mesmo aqueles que não têm força nenhuma. Lembra do texto de Isaías? Os jovens ficam cansados e exaustos, mas no Senhor, quando eles esperam, as forças deles são renovadas. Perceba
o que Deus é poderoso para realizar até mesmo com um senhor de 80 anos de idade, renovar as forças. E eu quero desafiar você, você não tem 80 anos. No nosso público, das pessoas que estão nos assistindo aqui, certamente ninguém tem 80 anos. O que você está esperando para dizer sim ao chamado de Deus? Deus chamou Moisés com 80 anos para libertar uma nação, cerca de 3 milhões de pessoas. Assuma o chamado que Deus tem para você. Assuma a responsabilidade que Deus colocou para você. Veja, nesses 21 dias de jejum, a sarça ardendo. Moisés teve uma experiência tão real e tão profunda com Deus que ele viu algo natural no deserto, mas da mesma forma sobrenatural. Porque as sarças queimando no deserto era normal por conta do extremo calor. Só que a sarça se consumia, ela acabava. Só que a sarça que Moisés viu, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E a Bíblia diz que ele se virou para ver aquela grande maravilha. Quero dizer para você, nesses 21 dias de jejum, Deus vai dar experiências para você de sarça ardente. Experiências de grandes maravilhas. Experiências de você ver o fogo de Deus queimando e não se consumindo. Experiências tão reais e tão profundas com o Espírito Santo que vão ser capazes de ser combustível na sua vida, de renovar as suas forças. É por isso que nós jejuamos. Nós jejuamos para expor de fato diante de Deus as nossas fraquezas, e diante das nossas fraquezas elas se tornam combustíveis, porque o poder de Deus vai nos aperfeiçoando. O poder de Deus vai nos impulsionando. Quero desafiar você. Peça para Deus durante esses 21 dias, peça para Deus hoje. Deus, eu quero ter essa experiência. Experiência da sarça ardente. Sabe, talvez você está aqui cansado, você está me assistindo, você está exausto. Você quer jogar todas as coisas para cima, tanto ministerialmente, como profissional, emocional, no seu casamento. Você quer jogar todas as coisas para cima, você simplesmente quer saber de uma coisa? Quer se lascar, com perdão da palavra, né? Mas eu estou aqui no meu público. Quer se lascar, que se lasque. Quer fazer, que faça, que se exploda. Eu estou nem aí, vou cuidar da minha vida. Vocês que se virem. Você está nesse time, você está nesse tempo. Quero dizer para você, Deus vai liberar para você uma experiência de sarça ardente. Deus vai liberar sobre a sua vida uma experiência tão real, tão profunda, que essa experiência vai renovar suas forças. Essa experiência vai se tornar combustível para você. Pode ter certeza, enquanto eu estou falando, eu sinto da parte de Deus, o Espírito, a unção fluindo aqui. E essa unção fluindo está queimando seu coração. Está queimando seu coração. Tem gente aqui que está me assistindo que está com um choro aqui, ó, na goela. Pode chorar. Deus está liberando sobre a sua vida agora uma experiência de sarça ardente. O Espírito Santo está te visitando. Eu sinto. É uma palavra profética, uma palavra de conhecimento. Deus está visitando você agora. Fogo de Deus, uma experiência de sarça ardente para renovar sua força, para reabastecer você, porque grande é a jornada que você tem que estar aqui para frente. Então veja, Moisés não se limitou diante da sua idade. Não se limitou diante da sua fraqueza, não se limitou diante do seu passado, porque ele saiu do Egito com um assassino. E você percebe que quando Deus o chama, Deus não toca no assunto do assassinato, porque já era algo resolvido diante de Deus, entendeu? Porque Deus, ele não vai consultar o seu passado, os seus erros, o seu pecado, para fazer aquilo que ele precisa fazer através de você. Porque tudo já foi resolvido na cruz. Nossos pecados já foram perdoados. Ficou no mar do esquecimento, ficou para trás. Deus não vai consultar o nosso passado para nos usar no presente momento. Quero dizer para você, seu pecado não é um impedimento para você ser usado por Deus. Seu passado não é um impedimento para você ser usado por Deus. Simplesmente se permita ser usado pelo Senhor. Ah, pastor, mas... poxa vida, quando eu chegar diante do povo, o que eu vou falar? Esse também era o questionamento de Moisés. O que eu vou dizer? Senhorzinho de 80 anos de idade, andando no deserto, e eu vou aparecer lá do nada falando assim, Deus me enviou? É isso mesmo. É isso mesmo. Deus falou para Moisés, é isso mesmo que você vai fazer. Você vai falar que o Eu Sou te enviou. Yahvé te enviou. E para selar que eu te enviei, vai haver sinais e maravilhas. Isso foi acontecendo na vida de Moisés. O poder vai acompanhando aqueles que creem. Se você crê, o selo de Deus vai te acompanhar.
A manifestação do poder de Deus vai te acompanhar. A partir do momento que você diz sim ao chamado de Deus, diz sim à posição que Deus te deu, pode ter certeza, sinais e maravilhas vão te acompanhar. Porque isso é o selo da manifestação e da presença de Deus na sua vida. Se ainda não aconteceu, ore para que isso aconteça nesses 21 dias. Entendeu? Quando você falar, pessoas possam ser tocadas. Quando você cantar, pessoas possam ser afetadas. Quando você aconselhar alguém, pessoas possam ser totalmente constrangidas. Quando você chegar, simplesmente de chegar num ambiente, a presença de Deus toma conta do ambiente, que as pessoas ficam assim, peraí, alguma coisa aconteceu. Quando você chegou, é o termo que usam, você chegou com uma luz diferente, né? Uma áurea diferente, algo diferente aconteceu. O que é isso? Poder de Deus, manifestação de Deus, selo da presença de Deus. E aí Moisés fala, eu tenho debilidade na minha fala. Né? Alguns dizem que ele era gago. Minha esposa gosta de pensar que ele era rude no seu falar, ou seja, era uma pessoa grossa. E, poxa vida, não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Independente se você sabe falar ou não. Se o seu temperamento é fora do normal ou não, ou descontrolado ou não. Diga sim ao chamado de Deus. Porque isso foi o que aconteceu com Moisés. Moisés saiu do Egito. Mais uma vez eu volto nisso. Moisés saiu do Egito como um ladrão. Como um ladrão não, como um assassino. Ele saiu como um assassino. Só que a Bíblia diz lá em Deuteronômio que Moisés era um homem mais manso que já pisou na terra. Agora, a pergunta que eu faço para você é, o que tem o poder de transformar um assassino num homem manso? Como que um líder assassino se transforma num líder manso? Como uma pessoa rude, capaz de matar alguém, pode se transformar numa pessoa mansa que abraça as pessoas? É porque ele respondeu ao chamado de Deus. É porque ele disse sim ao chamado de Deus. E a presença de Deus foi acompanhando Moisés e transformando Moisés internamente. Não se preocupe em transformar a si mesmo. Se preocupe em dizer sim ao chamado de Deus. Muita gente fala assim, não, primeiro eu vou me transformar para depois dizer sim ao chamado de Deus. Primeiro eu vou mudar algumas coisas dentro de mim para depois eu me permitir ser usado por Deus. Não. Aceite logo o chamado de Deus, diga sim. A partir do momento que ele fala sim, eu aceito o chamado de Deus, automaticamente a presença de Deus vai produzindo transformações na sua vida, vai produzindo mudança na sua vida. E para a gente fechar aqui, nós orarmos. Chamou a atenção aqui a pergunta que o pastor Wilson fez. O que seria de Moisés se ele não aceitasse o chamado divino? O que vai ser de você se você não aceitar o chamado divino? O que vai ser de você se você rejeitar o chamado divino, deixar ele de lado? O que vai ser da sua vida? O que você vai contar para seus filhos, para suas filhas, para os seus netos? Que você tinha um chamado divino, mas era pesado demais, era cansativo demais, era estressante demais, era frustrante demais, eu não tinha as habilidades suficientes. É isso que você vai contar para eles? Ou é que você vai falar assim, olha, eu não tinha as ferramentas, eu não sabia falar, eu não sabia como, mas um dia eu tive uma experiência com a sarça, eu tive uma experiência com o poder de Deus, e eu disse sim, eu falei sim. E aqui estou eu, contando para vocês a história da minha vida, como Deus usa, como Deus transformou Moisés no assassino, num homem mais manso. E aí você pode falar para os seus filhos, para os seus netos, como que Deus transformou alguém rude, de temperamento difícil, numa pessoa totalmente mansa, que se parece com Cristo, que tem os traços do caráter de Cristo na sua vida. Sabe, eu quero orar por você. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida. E que essa palavra possa ser uma palavra que penetre no seu coração e mude a sua história. E você possa sair dessa live hoje dizendo sim, eu aceito o chamado divino. Chega de postergar, chega de deixar para depois, chega de deixar para lá, eu digo sim ao chamado. Pai, eu oro para que a realidade do Senhor possa invadir o coração do meu irmão e da minha irmã que está assistindo. Pai, eu oro para que nós possamos ter a mesma experiência que Moisés teve.
A experiência da sarça ardente. A experiência de ver uma grande maravilha. Eu oro para que ainda hoje, as pessoas que estão assistindo a nossa live, e as que irão assistir, possam ter uma experiência de uma grande maravilha. De uma provisão, de uma resposta, de portas abertas, de curas. Eu oro, Senhor, para que uma grande maravilha possa acontecer ainda hoje na vida dessa pessoa e que ela fique de boca aberta e ela se lembre daquilo que nós estamos conversando aqui. A experiência da sarça ardente, simplesmente para despertá-la ao chamado que o Senhor tem para a vida dela. Nós rejeitamos tudo aquilo que vem para nos desqualificar, para nos abater, para nos paralisar. Nós sabemos, ó Deus, de o que nós somos. Nós sabemos das nossas fragilidades naturais, mas nós também sabemos o que o Senhor pode fazer com quem se coloca à disposição. Seja em nós tudo o que nós precisamos. Seja em nós tudo o que o Senhor deseja ser. Que o Senhor possa crescer e a gente possa desaparecer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Poderoso. Aleluia. Irmãos, nós vamos continuar orando, ok? E você tem alvos, você tem propósitos nesse jejum. Nós também temos alvos, objetivos, propósitos nesse jejum. E eu quero que você agora possa se concentrar nisso, possa apresentar diante de Deus seus alvos, seus propósitos, aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E eu creio que o Senhor vai te surpreender nesses 21 dias de jejum, ok? Vamos orar? E vamos orar também pelo nosso encontro com Deus. Você que é da Grande São Paulo aqui, dia 25, 26 e 27 de outubro, nós vamos ter encontro com Deus. Você quer ter uma experiência de ver uma grande maravilha? 25, 26 e 27 de outubro. Vai ser poderoso. Nós vamos ter 2 encontros simultâneos, rede de jovens e rede de adultos. Você quer ter uma experiência de chamado divino? Vai nesse encontro. Domingo a gente vai fazer o lançamento oficial das inscrições. Não fica de fora, vai ser poderoso. Nós vamos orar por isso também. Amém? Vamos lá? Pai, muito obrigado. E agora nós oramos, Senhor Jesus, por cada alvo, cada pedido, cada propósito que o meu irmão e minha irmã estabeleceu durante esse tempo de jejum. A gente pede ao Senhor graça da parte dos céus, para que de fato a gente possa experimentar o poder do Senhor se manifestando, trazendo realidade às nossas orações, trazendo respostas às nossas orações. Existem pedidos, alvos pessoais, sonhos, anelos, desejos a Deus que muitas vezes estão sendo estabelecidos há alguns anos já. E seu filho, essa sua filha tem colocado diante do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que traga resposta. Eu peço ao Senhor que traga a manifestação de respostas. Envia dos céus a resposta devida para o coração dessa pessoa. Pessoas que estão sofrendo com ansiedade, estão com crise de ansiedade nesse exato momento, Senhor Jesus. O Senhor é Deus poderoso para acalmar esse coração, para trazer tranquilidade, para trazer refrigério, para trazer paz. Receba agora em nome de Jesus. O Senhor está removendo do seu coração todo o peso, toda preocupação desnecessária. Nós declaramos sobre a sua vida, crises de ansiedade vão acabar agora em nome de Jesus. Nós declaramos sobre você a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus alvos. Pai, nós oramos também pelo nosso encontro. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, todo o processo, Pai, de organização, todo o processo, Senhor Jesus, financeiro, tudo aquilo que envolve o encontro, Senhor, nós colocamos diante de Ti e principalmente as vidas que estarão lá, os nossos alvos, os nossos amigos, nossos familiares que irão participar desse encontro. Senhor, nós colocamos diante do Teu altar e pedimos, Pai, que haja manifestação da Tua glória, que haja manifestação da Tua vida, corações restaurados, pessoas sendo libertas, pessoas recebendo e aceitando o chamado do Senhor. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu poder nesses dias.
nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, muito bom nós estarmos juntos, muito bom nós estarmos conversando, tendo esse tempo de devocional juntos, ok? E eu quero pedir a você que é aqui de São Caetano ou do Grande ABC, amanhã nós vamos ter uma imersão de mulheres a partir das 15 horas, a partir das 3 horas da tarde, imersão de mulheres. Alô, irmãs, por favor, não faltem, não faltem. Vai ser algo poderoso, vai ser algo incrível. Vocês não podem ficar de fora. Amanhã, a partir das 15 horas, ok? Entre em contato aí com o pessoal da igreja, manda mensagem pra gente, reserva sua vaga, vai ser poderoso, ok? E no domingo, aqui em São Caetano, nós vamos ter culto do amigo, ok? Depois vai lá no perfil da igreja, @GVCristo, vai lá no perfil da igreja, assiste o vídeo que a gente fez de promoção, né, de divulgação do culto, tem uma imagem também. Hoje ou amanhã nós vamos lançar um outro vídeo também. Então, por favor, não fica de fora. Culto do amigo, traga seus amigos, parentes, traga todo mundo. Vai ser muito top, vai ser muito incrível. Deus vai manifestar o seu poder. E não esqueça, 25, 26 e 27 de outubro, encontro com Deus. Se você não for, só você vai ficar de fora. Vai ser poderoso. As vagas são totalmente limitadas, ok? Gente, muito obrigado. Para quem não é daqui de São Caetano, não é da nossa igreja local, até segunda-feira. Se você é da igreja local, até amanhã no nosso culto da nossa imersão de mulheres ou no nosso culto de domingo, tá bom? Tamo junto. Deus abençoe. Beijão no seu coração. Fica com Deus.